paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e seja bem-vindo ao nosso podcast Palavra de Deus. Eu já quero pedir a você carecidamente que se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilha os estudos que a gente está compartilhando aqui no nosso canal, no nosso programa podcast, para que vocês possam conhecer e se aprofundar mais da Palavra de Deus. Juntamente com o pastor Antônio, nós estamos passando um estudo aprofundando na Bíblia, estamos focados no Apocalipse, já fizemos o estudo da carta de Éfeso. Você que está chegando agora, dá uma olhadinha no primeiro vídeo, nos primeiros vídeos que a gente postou sobre a carta de Éfeso, dá uma estudada, e agora nós vamos começar sobre a carta da igreja de Esmirna, né, pastor? Esmirna. Então você que está chegando agora aí, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, comenta, tira todas as dúvidas que você tem sobre a Palavra de Deus, inclusive dentro daquilo que a gente está estudando sobre o Apocalipse, que o pastor vai estar respondendo todas as suas dúvidas, tá bom? Então seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Pega um caderno, uma caneta e começa a anotar, porque hoje vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Pastor Antônio, a gente começou sobre a carta de Éfeso. Nós gravamos 3 vídeos, né, para explicar sobre a carta de Éfeso. Primeiramente, né, as pessoas querem conhecer um pouquinho do Senhor, se comentar as pessoas aí que vai estar nos assistindo. Graça e paz para todos. Mais uma vez é um privilégio poder compartilhar a Palavra de Deus. Nós vamos dar seguimento às cartas do Apocalipse, né? Eu sou o pastor Antônio, a minha vida estou dedicando ao conhecimento, estou dedicando à Palavra de Deus, e a minha intuição é que vocês conheçam um pouquinho que Deus me confiou. Eu quero passar para todos vocês. Nós vamos estudar. Eu quero pedir que vocês tenham uma caneta nas mãos, que vocês tenham um caderno para anotar, e tudo que for falado aqui, que vocês venham anotar, que vocês venham escrever os versículos bíblicos, você venha meditar na sua casa, porque nós temos que ser sábios, nós temos que examinar a profecia dos pregadores. Está escrito, Jesus mandou através dos seus escritores, os apóstolos, para que nós viemos a examinar as profecias. Eu te dou a liberdade para você examinar tudo aquilo que vou falar sobre a igreja de Esmirna hoje, para a glória do Senhor. Amém. Então vamos estudar, se aprofundar sobre a igreja de Esmirna neste momento. E nós pedimos a vocês, deixem um comentário aqui embaixo o que você achou do nosso primeiro estudo. Comenta aqui se está sendo um divisor de água para a sua vida. E deixa aqui também sua dúvida sobre o nosso estudo. Qualquer tipo de dúvida nós vamos responder. Pastor, essa semana o senhor fez uma viagem com a sua família, e eu creio que no meio do percurso, nessa viagem, creio que Deus deu uma experiência, deu uma palavra para o Senhor, para um estudo em cima daquilo que o senhor vai explicar para a gente hoje, não foi? Com certeza, muita experiência boa. Muita inspiração. Isso eu sempre falo. Todo conhecimento, todas as coisas de Deus tem que ter inspiração de Deus. O que está escrito em João 2,20: vós tendes a unção do Santo. A inspiração. Então essa semana toda eu tive 7 dias viajando, e ali foi muita bênção, tem muitas experiências que tive, e quero compartilhar isso. Amém? Quero que todos os ouvintes estejam à vontade e estejam aí com muita sede de aprender a Palavra de Deus, com expressa liberdade. Amém. Então vamos lá, né? Vamos lá. A segunda carta Esmirna. Lá no primeiro episódio eu disse que este candelabro, ou candeeiro, ou menorá, significa a graça derramada sobre as 7 igrejas, que é a plenitude da igreja de Cristo. O primeiro braço aqui nós já falamos
desviada do primeiro amor. O segundo braço aqui é chamado de a igreja de Esmirna. É essa que nós vamos falar, o segundo braço, a igreja de Esmirna. Então vamos lá. Esmirna, uma cidade da Ásia, a 65 quilômetros de Éfeso. Ali foi estabelecida a igreja do Senhor. Não há nenhum relato igual temos no livro de Atos de algumas igrejas que foram estabelecidas no livro de Atos. Exemplo, Coríntios, Éfeso, Colossenses, Gálatas, Filipenses, tudo tem relato do estabelecimento das igrejas no livro de Atos. Esmirna, não existe um relato no livro de Atos do estabelecimento da igreja de Esmirna. Mas como que nós entendemos que ela foi estabelecida no livro de Atos, embora não tenha relato no livro de Atos? Vamos lá. Em Atos 19:10, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, está escrito que todo o evangelho chegou na Ásia, todo. O que significa isso? Embora não tenha nenhum registro da cidade de Esmirna no Ato dos Apóstolos, mas Paulo e os seus companheiros de viagem divulgou toda a palavra na Ásia, e Esmirna pertence à Ásia. A Ásia é a atual Turquia hoje, a Turquia. Então, o que aconteceu? Paulo, tendo feito bispos e presbíteros na Ásia, e esses presbíteros ficou com a missão de entrar em outros lugares que Paulo não entrou. Exemplo disso é Esmirna. Então, Atos 19:10 foi estabelecido em toda a Ásia, pela pregação de Paulo e seus companheiros, e chega a palavra na igreja de Esmirna. E uma coisa muito bonita que nós vamos estudar no livro de Esmirna, na carta de Esmirna, que a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, é uma igreja muito perseguida, mas é a igreja mais fiel a Deus. Nós vamos falar muito disso. É a igreja mais fiel. Ela não tem repreensão do Senhor Jesus, a questão de advertência, não tem. Se você ler as outras igrejas, as 7 igrejas, as igrejas que não é do Apocalipse, Coríntios, Éfeso, Filipenses, Tessalonicenses, tudo tem repreensão do Senhor Jesus. Esmirna é uma igreja que lutou, é uma igreja que era muito perseguida, e essa igreja é considerada os cristãos uma das mais fiéis ao Senhor Jesus. É isso que me encanta. O senhor falando sobre a igreja, né, de Esmirna, eu pude estudar um pouquinho sobre a igreja de Esmirna e fiz uma análise sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, se alguém for lá onde está habitada Éfeso, a cidade de Éfeso, está em ruína, né? Ruínas. Se a pessoa for lá na igreja onde está habitada a igreja de Esmirna, a cidade está atualizada, correto? Correto. Ela não está em ruína. Inclusive, no ano 600 antes de Cristo, a cidade de Esmirna, ela foi destruída pelos lídios. Depois, no ano 400, ela foi reconstruída por Alexandre, o Império Grego. Sim. O Império Grego tomou aquela região e reconstruiu a cidade. Então, na verdade, a cidade de Esmirna, ela morreu e ressuscitou. Ressuscitou, e agora, nos dias atuais, ela ressuscitou. Por isso que no primeiro versículo, Jesus, ele vai se apresentar e vai dizer assim, isto
diz o primeiro, o último que foi morto. Tem tudo a ver com a igreja de Esmirna. Por quê? No ano 600, a cidade de Esmirna ela foi arruinada pelo Império Lídio. No ano 400 a.C., o Império Grego, tomando posse daquela região, reconstruiu a cidade. E a cidade, hoje, é a terceira cidade da Turquia. O segundo maior porto da Turquia está na cidade de Esmirna. Só que hoje, ela não é mais Esmirna, ela é Esmir. Hoje o nome dela é Esmir. Então, a igreja de Esmirna, ela é a igreja que mais passou pela bigorna da luta, da dificuldade e da pressão de fora. Se hoje todos nós temos uma pressão espiritual, vocês não querem imaginar a pressão que os cristãos de Esmirna sofreu. E um relato rapidinho, que é o seguinte, que todas as 7 igrejas passaram por grande luta, porque foi o Império Romano naquela época, voltando a dizer, o Império Romano, pelo domínio do imperador Dominiciano, que queria o endeusamento, que queria ser Deus, perseguiu todas as 7 igrejas, mas o cônsul que tomava cônsul era um representante romano, sob o domínio do imperador Dominiciano. O cônsul romano que governava Esmirna era terrível. Aí nós vamos falar muito disso. Que nenhuma das 7 igrejas, nenhuma igreja do Ato dos Apóstolos, nenhuma igreja, até nos dias atuais, passaram por uma fornalha igual aos cristãos de Esmirna. E todas essas igrejas que passaram pela fornalha, como a Esmirna e Éfeso passou, só para me entender e para a gente entender melhor, a única igreja que manteve de pé e que até hoje, se vocês forem pesquisar no YouTube ou no Google, nós vamos encontrar a igreja de Esmirna ainda de pé. A cidade, no caso, a cidade em pé, por isso assim, forte. Ela ressuscitou. Ela teve um momento assim que ela foi caiu, no caso, não é caiu assim na fé, porque ela foi forte, como está dizendo a palavra. Mas ela se manteve tão forte que ela chegou o momento, a cidade já caiu, e depois o Alexandre, o ano 400, ele reconstruiu, ergueu a cidade. E por que a igreja de Esmirna ela foi reconstruída e a igreja de Éfeso não foi reconstruída? A cidade, no caso. O que acontece? Antigamente... Qual a diferença entre os dois? Eu tenho isso em mente assim, que a diferença, um foi forte na fé e o outro foi fraco. Mas só pode explicar melhor pra gente. O que acontece? Antigamente, os impérios, vários impérios cresciam e dominavam naquela época. Nós temos o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Persa, o Império Grego. Então, muitas dessas cidades antigas, elas eram destruídas e reerguidas. O Império chegava, dominava, saqueava, colocava fogo. E também, naquela época, existia também os terremotos que derrubavam as cidades e a cidade era reconstruída por outro império. Agora, nessa pergunta sua, exemplo, Éfeso, por ter desviado do amor, ela ficou em ruína. Hoje, se você visitar, se você abrir o Google, você vai ver que ela está em ruína. A 3 quilômetros de Éfeso está a cidade de Selçuk, é atual. Selçuk é a atual cidade a 3 quilômetros de Éfeso. Éfeso, as pessoas visitam lá e vê as ruínas, vê tudo aquilo que era de antigamente, vê lá em Éfeso. A Esmir hoje, atual,
ela ainda mantém. Tudo isso nós podemos dizer, talvez por causa da perseverança dos cristãos que manteve a fé em Esmirna. E a sua tradição, na época era da igreja de Esmirna, ela se mantém também, a tradição? A tradição? Assim, o comportamento dos verdadeiros cristãos que era antes. Então, o que acontece? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Hoje, nos dias atuais de hoje, toda a Turquia, essa região Ásia Menor, essa região das 7 igrejas é da Turquia. Hoje, 98% hoje pertence à região do Islã, os muçulmanos. 2% só hoje são cristãos, e desses cristãos a maioria são ortodoxos. Pertence a outro patriarca da Igreja Católica, lá chamado de patriarcas, lá na Igreja Ortodoxa. Então, o que nós podemos resumir? Nós hoje da América, até mesmo da Europa, nós somos muito privilegiados. Porque o que acontece? Deus enviou sua misericórdia, Deus enviou os seus apóstolos, Deus enviou a fundação da igreja nesses lugares. Hoje, esses lugares são dominados por outras, inclusive o Islã, os muçulmanos, 98%, domina essa terra. E é a mesma coisa que Deus colocou a mão para abençoar aquela terra e tirou e deu para outros, que é a Europa, a América. O cristianismo hoje puro, estou falando do cristianismo puro. Hoje nós podemos dizer que na América nossa ainda é a melhor. O que eu posso dizer? Nós somos muito privilegiados porque hoje nós podemos ter um cristianismo puro. Se as pessoas verem que nós somos muito abençoados, então é como se fosse Deus deu um benefício para aquela região. Deus colocou a mão para abençoar aquele povo há 2000 anos atrás, mas aquele povo, a maior parte endureceu. Então a essência do evangelho foi se expandindo para a Europa e se expandiu para a América, que somos nós. Então, voltando, e essas cartas foram escritas para aviso nosso. Essas cartas foram escritas como advertência que nós devemos ter um puro cristianismo, que Jesus, ele tira a posição de igreja, ele tira a posição de cristão, ele tira a posição de líder. É isso que nós temos que tomar cuidado. O evangelho não é de qualquer maneira, o evangelho não é o que as pessoas pensam que é. O evangelho é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Não é uma mera religião. Não é simplesmente uma mera religião. Uma denominação. Cristianismo é cristianismo. O que é cristianismo? É a fé em uma pessoa que se revelou ao mundo, morreu, ressuscitou e breve voltará. O senhor falando isso daí me veio na minha mente. Eu creio que vocês que estão nos assistindo, estudando agora junto comigo, vai concordar comigo e com aquilo que o pastor está falando neste momento. Nessa época não existia denominação, né? A igreja tal, outra igreja tal, ou uma igreja tal. Eu não estou aqui para citar nomes de placa de igreja, tá? A gente também não está, a gente não estamos aqui para citar nomes de placa de igreja. Porque tanto que nessa época da igreja de Esmirna, não existia questão de como tem hoje. Era só ela que existia nessa época, ou existia outras denominações? Muito boa pergunta. Ou seja, veja bem, geralmente os cristãos dessa época, se você ler o livro de Atos, você vai ver muito isso. Eles congregavam muito em casas, culto nos lares. Culto nos lares. Culto nos lares. Se você ler 1 João, a carta de 1 João, a segunda carta de João e a terceira carta de João, você vai ver que a carta é endereçada a pessoas, culto nos lares. Por exemplo, 1 João
fala sobre, segundo João, fala sobre a senhora eleita, era uma mulher que tinha na Ásia, que o culto era na casa dela. Em 3 João também fala lá que a carta endereçada de João era no lar. No livro de Atos você vai ver, Priscila e Áquila fazia muito culto nos lares. Então, eu sempre falo, denominação é para organização, para ter organização, para ter ordem e decência. Mas denominação, a placa denominação não salva. A placa só serve para organizar. Inclusive, quando foi iniciada a igreja, a igreja era chamada de O Caminho. O Caminho. Ou seja, por isso que você vai ver, era endereçada à cidade. Por exemplo, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. Então, o que acontece? Os cristãos tinham um foco que era Jesus. Hoje em dia o foco não pode ser a denominação. Ou seja, a denominação quer que prega o que eles, pela hierarquia lá em cima. Se algum membro pregar uma verdadeira doutrina, começa a ser perseguido pela liderança. Por quê? As lideranças querem que pregam o que eles querem que prega. Então, as lideranças têm que entender que é o reino de Deus, que é o reino de Jesus Cristo. E as lideranças muitas das vezes ficam brigando na internet que o cumprimento tem que ser esse ou tem que ser aquele. Que o cumprimento tem que ser Pai seja convosco, ou Pai de Deus. Aonde que essas coisas vão levar as pessoas para o céu? Brigando por causa de cumprimento, porque uma denominação pensa que o cumprimento é esse ou a tal. Aliás, eu quero falar aqui que tem igrejas que defendem que o cumprimento é X e Y. Mas se você ler as cartas de Paulo, inclusive o Apocalipse, sabe qual que é o cumprimento que você encontra lá? Graça e paz. Olha aqui, pode estudar aí na sua casa o que eu estou falando. Se você abrir as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, o prefácio Paulo sauda a igreja com graça e paz. Se você ler o Apocalipse lá nos 5 primeiros versículos, você vai ver que João também vai dizer graça e paz. E tem igrejas que brigam por causa de cumprimento. Então, gente, vamos viver o reino de Deus. Placa, nome de denominação, não pode ser maior do que o reino de Jesus Cristo. Então, voltando à pergunta, Éfeso teve um desvio. E Esmirna, por ser uma igreja perseverante, mantém até hoje. Voltando a respondendo a sua pergunta, Então a igreja de Éfeso, ela não se manteve de pé diante das perseguições. E a igreja... Foi afetada, né? Pela grande perseguição. E a igreja de Esmirna, ela se manteve de pé, e por causa da sua fé, se a gente for estudar profundamente, igual a gente está fazendo aqui, eu creio que vocês vão ter aquele interesse de buscar mais aprofundadamente lá no YouTube, no Google. Vocês vão encontrar a igreja de Esmirna, a cidade, no caso de Esmirna, de pé, né, pastor? De pé. Atualizada. E ela virou um ponto positivo turístico. Né? A igreja de Éfeso também é um ponto turístico, mas é negativo. As pessoas vão lá, vão ver histórias tristes e ruínas. As pessoas que for lá no dia de hoje, atualizado, no século XXI, vai encontrar a igreja de Esmirna de pé, a cidade, no caso, de pé. É muito interessante isso daí, porque a igreja de Esmirna, ela nos ensina a ser perseverantes.
É a palavra Perseverante. chave. Né? Perseverante, e outra coisa, perseverante, a fornalha ardente. Fornalha ardente. Por manter o nome do Senhor Jesus. Não é igual hoje, não. Igual hoje as pessoas, às vezes, uma lutinha desse tamanho, desiste de Jesus. Às vezes, há uma luta desse tamanho, a pessoa entra em depressão. Em vez de colocar o joelho no chão, em vez de colocar sua carne no jejum, em vez de ler a palavra, as pessoas se refugiam a um quarto, apagando as luzes, não querendo ver mais a luz do dia, não querendo mais alimentar, não querendo mais tomar banho e cai em depressão. Ou é aquilo que a gente falou no nosso estudo anterior, que as pessoas procuram primeiramente a contar os seus problemas, as suas necessidades, primeiramente a uma pessoa física que também é pecadora, que é carne e osso, que às vezes nem é induzida pelo Espírito Santo, porque a pessoa não teve aquela entendimento de primeiramente, igual o senhor acabou de falar, buscar a Deus. A palavra de Deus fala para fechar a porta do quarto, conversar com Deus que está oculto, mas presente em espírito. Verdade. Então estou colocando nós em geral, às vezes o problema é tão forte que a gente nem pensa em fazer o que o senhor acabou de falar. Orar, abrir a Bíblia, pedir a Deus orientação, a gente já chega a reclamar, blasfemar, e isso começa a nos dar mais ainda depressão, mais ainda uma crise. É aí que está a diferença. A diferença é que a igreja de Esmirna, por passar pela fornalha da perseguição, da luta, da dificuldade, ela tinha várias dificuldades. Uma das dificuldades de Esmirna era a grande fornalha do Império Romano. Qual foi foi até bom você falar isso daí. Qual foi uma das maiores perseguições da igreja de Esmirna? O senhor pode citar que poderia a igreja de Esmirna desistir, desanimar, se ela não tivesse... Então, a igreja de Esmirna, as perseguições de Esmirna era tão forte que vai envolver, eu vou falar disso, vocês vão ficar maravilhados, vai envolver até a morte, ter morte. E no decorrer do estudo você vai ver que os cristãos de Esmirna, eles chegaram a ponto de ser tão passado pela bigorna que vai envolver morte, e outra perseguição dos cristãos, que era a igreja mais pobre financeiramente. Esmirna? Não, veja bem, os cristãos, não a cidade. Sim, não. A cidade de Esmirna era uma das cidades mais luxuosas e ricas daquela época. Por que que a igreja de Esmirna, os cristãos eram pobres? Há alguns estudiosos, há alguns relatos que dizem, os homens que estudam lá do passado, eles dizem que a pobreza da igreja de Esmirna, dos cristãos de Esmirna, pode ser devido à perseguição. O cônsul romano que governava Esmirna, pelo domínio do Império Romano, pelo imperador lá de Roma, Dominiciliano, que ele começou a tirar aquilo que era dos cristãos. Exemplo, trabalho, exemplo, plantação, terra. E você vai ver no decorrer na hora que nós chegar no versículo 9, você vai ver que a igreja de Esmirna era pobre, do grego pitocheia, não possuía nada. Olha que diferença. Nós vamos ver isso ainda, nós vamos chegar lá. Estou dando a pergunta sua. Olha bem, além da perseguição romana, os cristãos eram pobres e também sofria com a perseguição da sinagoga dos judeus que tinha em Esmirna. O que é isso? Eram judeus, porque naquela época era chamado diáspora. O que é diáspora? Diáspora
era o povo sair do seu território e ir para outras partes. Dispersos. A palavra dispersos. Eles iam para outro lugar. Então, os dispersos moravam nessas cidades e plantavam, trabalhavam. Então Esmirna tinha uma comunidade de judeus que moravam lá e eles seguiam rigorosamente as leis de Moisés. Eram sinagogas que tinha em Esmirna e os principal que lutava contra o cristianismo, contra os cristãos, eram os judeus também, que eram da lei de Moisés. Você vai ver isso, está escrito isso. Então olha bem, os cristãos, olha bem a bigorna, olha a fornalha, a perseguição de Roma, a falta de recursos, e a oposição da sinagoga dos judeus. Essas três fortes correntes, e essas três correntes, quem estava por trás? O diabo. Sinagoga de Satanás, no verso 9. Satanás estava controlando o Império Romano. Satanás estava controlando o Império Romano para tirar os bens dos cristãos de Esmirna. E Satanás estava por detrás da sinagoga dos judeus, que tinha lá em Esmirna, perseguindo os cristãos, dizendo que os cristãos eram uma seita, dizendo que os cristãos não guardavam a lei de Moisés, não guardavam o sábado, não guardavam os dias de festas, não guardavam a circuncisão, não guardavam as leis mosaicas. Então olha a perseguição. Se você tem perseguição, nós vamos ver, nós temos que aprender com os cristãos de Esmirna. Sabe por que muitas das vezes as pessoas sofrem lutas que às vezes nem é cristã? Às vezes é por causa do pecado que a pessoa está cometendo, é por causa que a pessoa não quer nada com Jesus. Luta, dificuldade, você vai aprender que todos têm. Eu tenho luta, eu tenho luta. Todos nós temos. Pedro, João, Paulo, os cristãos, os apóstolos, os profetas, os reis que foram justos, tiveram muita luta e dificuldade. O que acontece hoje é os cristãos fazer isso. O que acontece hoje, os cristãos deviam orar e perde a convicção de que é oração, de que é jejum, de que é meditar na palavra. Nós vamos falar tudo isso, nós nem começamos o versículo 8, o primeiro versículo ainda. Nem começou. Nós vamos falar tintim por tintim aqui, nós vamos falar versículo por versículo. Então, vamos meditar na palavra. O verso 8, já começando aqui no verso 8, é Everton. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, dizem a tradição que João estava na ilha de Patmos. João estava na ilha de Patmos quando ele escreveu o Apocalipse, as 7 cartas. Nós estamos no capítulo 2. Verso 8. Versos 8, tá, gente? Anotem aí, eu quero pedir que você pegue a caneta e anota aí no seu caderno aí. Apocalipse 2:8 diz assim, a tradição, isso é a tradição, tá, Everton? A tradição diz que João tinha vários discípulos, ou seja, Jesus treinou os apóstolos treinou outros discípulos. E um deles, possivelmente um deles, era chamado de Policarpo, um cristão, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Policarpo era discípulo de João, ou seja, nesta época João era o último dos apóstolos vivos, os outros já tinham morrido, de 90 a 100 anos, João. E João discipulou muitos outros homens, e um deles era Policarpo. Segundo a tradição, dizem que um dos pastores, dos líderes de Esmirna era Policarpo.
E aqui no verso 8 está dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna. Vale ressaltar também, quando fala o anjo da igreja, agora olha isso aqui, gente. A responsabilidade da igreja não está só no anjo, não. Está na igreja, no corpo. Aqui, em todas as 7 igrejas, está escrito assim, ao anjo da igreja. O anjo da igreja, porque ele é o líder, porque ele é o homem que Deus escolheu para liderar a igreja. A igreja é o corpo. A igreja não é o líder, não. É o corpo. A igreja de Jesus, ela é composta por um corpo. Então, Jesus, ele veio ao anjo da igreja de Esmirna, trazendo uma mensagem universal. Plenitude. A cidade de Éfeso que está em ruína, a cidade de Esmirna que ainda existe, essa mensagem é universal. Embora Éfeso não existe mais a cidade, está a seu sul, que é 3 km. Embora Esmirna está lá ainda com a maioria muçulmana, a maioria adeptos do muçulmano. Só que esta mensagem, ela é universal nos dias atuais. Então, Jesus veio, escreve assim: isto diz o primeiro e o último. O que está dizendo aqui? Eternidade. Jesus é eterno. Esse versículo aqui, escreve aí. Escreve. Quando Jesus se apresenta ao anjo, à igreja de Esmirna, ele vem dizendo assim: isto diz o primeiro e o último. O primeiro, a palavra primeiro, se você pegar a palavra primeiro, é semelhante à palavra Gênesis no grego. Primeiro, origem ou início. Início, origem, primeiro, é a mesma palavra de Gênesis. Gênesis no grego. No hebraico é Bereshit. É a mesma palavra, Bereshit no hebraico e Gênesis no grego. Primeiro. E o último alfa. O alfa é a última palavra do alfabeto. Alfa. Então, Jesus, ele já se apresenta como eterno. O que é isso? Para refutar seitas que não aceitam Jesus como eterno. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Jesus, ele é eterno. Isto é, o Cristo é eterno. Por isso existe o nome Jesus Cristo. Jesus humano, Deus humano. Jesus que veio de um ventre de uma mulher. Jesus, Deus conosco habitando na terra, que veio na terra pregar o Jesus. Cristo eterno, existe desde Gênesis, ou seja, ele é a existência por si mesmo. O que é isso? Existência por si mesmo. Que ele é existente por si mesmo, que não se questiona a sua existência, porque ele é eterno, ele é Deus. Ele é Deus, ele não é criado. Ele não é um ser criado. Então Jesus, no primeiro versículo aqui, ele vem dizendo assim: isso diz o primeiro e o último. Ele se apresenta como eterno, como Deus eterno. E se você pegar outros versículos, comparar com o Velho Testamento, você vai ver. Isaías 9,6 diz assim: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías profetizou que o menino, há 700 anos atrás, Isaías disse que o menino seria Deus forte. Isaías profetizou que Jesus seria Pai da eternidade.
príncipe da paz. Então, no primeiro versículo aqui, quando Jesus se apresenta ao anjo da igreja de Esmirna, ele vai dizer assim, ó: isto diz o primeiro e o último eterno. Isso é o Cristo, preste atenção. Quanto a Bíblia diz aqui, isto diz o primeiro e o último, é o Cristo que é eterno. E depois vem a vírgula, olha aí na sua Bíblia, vem a vírgula. Aí vai aparecer que foi morto. Olha aqui, gente, que foi morto. Aí você olha para mim aí na sua casa, você olha para mim, Heber, e pergunta: Cristo foi morto? O homem Jesus, agora é o homem Jesus. O que significa isso? No primeiro versículo, ele se aparece como o eterno Cristo, e se aparece como um homem compassivo, um homem misericordioso, que vai passar a ponto de enfrentar a morte pelos cristãos de Esmirna e pelas nossas vidas. Por isso que ele vem dizendo assim, ó: isso diz o primeiro e o último, o Cristo. Gente, eu vou repetir. De forma indireta, no primeiro versículo, que no verso 8 vai aparecer Jesus eterno, Cristo eterno, e o Jesus homem, que veio neste mundo, que se tornou homem, que significa Emanuel, também profetizada por Isaías. Sabe o que significa Emanuel? Deus em forma humana conosco. Deus tomando a forma de homem e habitando na terra. Capítulo 8 de Isaías fala isso. Quando a palavra fala, tornou uma forma de um homem, explica pra gente melhor, pra gente entender. Tornou uma forma de um homem também tem um outro significado além de físico, né? Ou seja, tornou as nossas dores, medo, tristeza. Deus, Jesus, quando ele tornou essa forma homem, ele teve também, não é que ele teve tristeza, mas eu creio que ele teve também, ele poderia ter medo, dor, ele sentiu isso tudo, para a gente entender sobre essa questão de foi morto. Por isso que ele assumiu a natureza humana. Por isso que ele assumiu a natureza humana. Porém, sem pecado. Porém, tudo. O que o homem humano sente? O que nós humanos sentimos? Nós temos sentimentos. Sim. Nós temos fraquezas. Nós temos fome. Nós temos sono. Nós temos uma alma dentro de nós que nos inclina às coisas terrenas. Então, Jesus, ele tinha uma natureza humana. Jesus, ele tinha fome. A Bíblia diz que ele foi tentado no deserto 40 dias e no último dia ele teve fome. Teve fome. Se ele teve fome, ele teve o quê? Sentimento. Outra passagem também diz que ele chorou 2 vezes na Bíblia. Jesus chorou quando ele chegou em Jerusalém e começou a derramar lágrimas pelo pecado de Jerusalém. Ele chorou. Ele chorou também na morte de Lázaro. Lázaro era um amigo íntimo dele. Chorou. Então, Jesus, ele tinha uma forma humana, porém divino. Colossenses 2,9. Anota aí, Colossenses 2,9 fala que em Cristo Jesus habitava toda a forma, toda a plenitude da divindade em Jesus, homem. Em Jesus, o homem habitava toda... Sabe o que é plenitude? É estado completo. Plenitude é estado completo. Então, Jesus, ele veio nos dar o exemplo. Ele não precisava orar, mas você vai ver os evangelhos, Jesus subia para os montes sozinho para orar. Jesus ia para os desertos, para as montanhas, no Getsemane, para orar. Jesus não precisava jejuar, ele jejuou 40 dias, Mateus capítulo 4, 40 dias a nosso favor. Então, a diferença é que o Jesus, homem, ele era sem pecado, ele era Deus, ele era a plenitude da divindade estava sobre ele. Colossenses
2, verso 9, que toda a plenitude da divindade estava no homem Jesus. Colossenses 2, verso 9, toda a plenitude da divindade estava nele, como homem. Então, veja bem, isto diz o primeiro, o último, é o Cristo. E o que foi morto, Jesus, e reviveu, ressuscitou. O que é ressurreição? Ressurreição. Portanto, o Senhor, para a gente entender com mais ênfase, que foi morto, ao meu modo de ver, esse que foi morto não é quer dizer que ele foi vencido. Explica para a gente melhor. Que foi morto e ressuscitou. Eu acho que o tempo que foi morto é um tempo que Deus teve uma autoanálise de nos perdoar. Explica melhor para entender o tempo de foi morto e ressurreição. Plano de Deus, projeto de Deus. Deus fez o seu projeto para a raça humana. Jesus não foi vencido pelo Império Romano. Jesus não foi vencido pela conspiração dos judeus que entregaram os romanos. Os líderes judeus, que era Caifás, Anás, a cúpula dos fariseus, dos saduceus, que era a liderança de Israel, foram os maiores perseguidores, aliando-se com... Eles eram alinhados com o Império Romano. O sumo sacerdote de Jerusalém, que era o Caifás, era o pau-mandado do Império Romano. Eram dominados pelo Império Romano. Só que os cristãos, o que Jesus pregou não aceitava comunhão com as coisas de Roma. Então, Jesus, quando a Bíblia diz que aqui, quando ele foi morto, na verdade, a tradução é essa, que ele se entregou a si mesmo. Sim. Que ele se entregou. Para que ele se entregou? Para mostrar para mim, para mostrar para você, para mostrar para todos nós, que mesmo existe um bicho chamado morte terrível, que amedronta, mesmo assim, nós vamos ver no decorrer, que a morte, ela, mesmo sendo um monstro, para o Senhor Jesus e para os cristãos, não é um monstro. Nós temos que passar pela morte, porque desde Gênesis, nós vamos falar isso em outro estudo, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, verso 22, que todos morrem em Adão. Todos morrem em Adão, porque Adão pecou lá e a morte veio lá e todos têm que passar pela morte. É uma ordem de Deus, ninguém está escasso disso não. Então, quando a Bíblia fala que ele foi morto, ele se entregou. Ele não foi morto, ele não foi assassinado, ele não foi morto pelos judeus e pelos romanos, porque venceu ele, não. Simplesmente ele se entregou. Se entregou por todos aqueles que, por isso está escrito que ele veio para os seus o rejeitaram, e ele deu o poder para ser filho de Deus a todos aqueles que nele creem. Então Jesus, ele não foi assassinado, Jesus não foi morto, mas ele morreu se entregando. É um sacrifício. Ele se sacrificou pelos pecados seu e meu. Por isso ele vem dizendo, e outra coisa bonita nesse versículo aqui, Everton, quando ele se apresenta, olha isso aqui, gente, isso aqui é uma revelação. É uma revelação. Por isso que Jesus veio se identificando que ele morreu e ressuscitou, porque os cristãos de Esmina iam passar por isso no decorrer da carta, que você vai ver. Por isso que ele vem dando uma mensagem de segurança para os cristãos, que eles poderiam passar pela fornalha, que eles poderiam passar pelo fogo, que eles poderiam passar pela luta,
Mas Jesus vem dizendo, Jesus vem dizendo, eu que sou Deus, Jesus dizendo, eu passei pela morte, para dar exemplo para vocês, para fortalecer os cristãos. Por isso que Jesus veio dizendo, aquele que morreu e ressuscitou, para dar segurança aos cristãos, para dar segurança não somente a eles daquela época, mas também a mensagem universal para nós. Então nós não precisamos temer a morte. A morte é somente uma passagem para o outro lado, melhor. Então, Jesus se apresenta como aquele que morreu para dar segurança aos cristãos de Esmirna. Verso 9 agora. Sim. Verso 9. Irmãos, eu gosto muito desse verso 9, tá? Eu marquei na minha Bíblia esse versículo aqui. Olha bem isso aqui, gente. Isso aqui nós podemos, só nesse versículo nós podemos ficar aqui umas 3 horas. Se fosse esticar. Olha o que a Bíblia diz. Eu sei das tuas obras. Primeira vírgula. Eu sei das tuas obras. Olha aqui. Significa que Jesus, ele sabe tudo. Quando vem essa palavra, eu sei as tuas obras, algumas traduções vai estar diferente, mas é o mesmo significado. O meu tá, eu conheço as tuas obras. Ele está falando diretamente para a igreja de Esmirna. Tá falando, quando a gente fala igreja de Esmirna, estamos falando sobre a estrutura, falando sobre as pessoas ali, os cristãos, né? Está falando diretamente para os cristãos ali da igreja de Esmirna e também se refere a nós também no dia de hoje. Ou seja, como é uma igreja plena, plenitude, a mensagem, vale lembrar disso, você não pode esquecer disso, que a mensagem ela é plena, plenitude. A 7 significa, o número 7 é plenitude. Então, quando fala que eu sei das tuas obras, é uma mensagem universal, que estava para os cristãos de lá, mas também nós podemos aplicar para nós. Jesus conhece as nossas obras, tanto as obras boas, como também aquilo de mal e de ruim, que às vezes nós somos tentados a fazer. Ele conhece. Ele conhece a sua vida espiritual, ele conhece os seus momentos de oração. Mas a gente, lendo aqui mais para frente, que o senhor vai ler agora mesmo, a gente vai entender o que o senhor falou sobre que a igreja era pobre, mas tem uma palavra aqui que ela entra entre abre aspas e fecha aspas, né? No caso, em ênfase. O senhor vai explicar melhor por que ele entrou aqui, mas tu és rico, mas primeiro o senhor pode ler o versículo completo. Eu sei as tuas obras e tribulação, está entre vírgula. Por que está entre vírgula aqui? É para você imaginar que essa tribulação não é uma tribulaçãozinha, não. É uma fornalha. Perseguição de Roma, perseguição dos judeus, perseguição de falta das coisas. Aí entre parênteses vai aparecer agora, ó. Eu sei a tua pobreza, mas tu é rico. Dentro do parênteses, mas tu é rico. Olha assim, olha que coisa maravilhosa. Eu sei da sua pobreza. Pobreza no grego quer dizer ptocheia, que quer dizer falta de tudo. Gente, a igreja de Esmirna, os cristãos de Esmirna, a cidade de Esmirna era uma cidade rica, tinha prosperidade, era o segundo maior porto até hoje, o maior porto da Turquia, o segundo. Então, no verso 9, os cristãos eram pobres, e entre parênteses eles eram ricos espiritualmente. Significa o quê? Que a igreja de Esmirna não tinha um púlpito de marfim igual tem hoje nas igrejas, não tinha cadeira de veludo igual tem na sua igreja. A igreja de Esmirna não tinha microfone potente, luxuoso igual tem na sua igreja hoje. A igreja de Esmirna não tinha estacionamento igual tem na sua igreja hoje, com carros. A igreja de Esmirna não tinha o luxo
que muitas denominações têm hoje, que só pensam em luxo, nunca foi pecado. Nunca foi pecado. Eu quero frisar bem isso. Eu quero dizer o seguinte, que as igrejas estão focadas no luxo, está focada em crescer o seu ministério, em ser maior do que o outro ministério na internet. Sabendo que o ministério não é em si estrutura física. Não é estrutura física. E nem estrutura material, né? O que acontece hoje, eu falo isso com muito respeito, com muito temor de Deus. Eu falo isso com muito... Eu coloco as minhas mãos na Bíblia Sagrada. E eu peço que o Senhor venha me iluminar agora, para que as igrejas parem urgentemente com esta visão, essa visão terrível que está arruinando as igrejas, a tal da doutrina da prosperidade, que eles não sabem o que é prosperidade, não sabem. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Prosperidade é uma bênção de Deus. Prosperidade é uma coisa que Deus quer para os seus filhos, para os seus servos. O que hoje está rolando nas igrejas, vou falar de um linguajar para entender, são as riquezas, as luxúrias, o pecado da luxúria, o pecado da riqueza, dominando seus púlpitos, dominando seus cantores, dominando seus pastores, dominando seus líderes, usando o nome de Deus, A igreja de Esmirna é um exemplo para vocês, para mim, que é possível seguir o reino de Deus, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo ouro e prata. A igreja de Esmirna te dá uma lição. A igreja de Esmirna mostra para nós que é possível ser cristão, mesmo não tendo nada. O que está escrito aqui? Verso 9. Jesus conhecia a pobreza. Olha aqui, gente. Jesus conhecia, aqui está falando que Jesus conhecia a pobreza, mas ele também deixa bem claro, mas tu és rico. O que significa essa palavra? Deus quer dizer? Por quê? A igreja de Esmirna, mesmo os que estão com falta das coisas, de bens materiais, ela não deixava a doutrina da oração, ela não deixava a doutrina do jejum, da perseverança. Por isso que está entre parênteses, é uma coisa que nós devemos prestar atenção. A igreja de Esmirna, ela era rica espiritualmente. Ela não ficava chorando pelos cantos da casa, pelos cantos da igreja, não. A igreja de Esmirna é um grande exemplo para vários ministérios hoje. Que é possível, escuta isso aqui, é possível ter vida espiritual sem ouro e sem prata. É possível. É possível. A igreja de Esmirna era rica espiritualmente, porque hoje falta das igrejas doutrina. Uma riqueza espiritual. Hoje, Everton, escuta isso aí que eu estou falando. Pode perceber isso. Eles estão tirando a reunião de doutrina da igreja e colocando culto de prosperidade, colocando culto para atrair as pessoas. O que os ministérios hoje estão fazendo? Tirando a doutrina. O que é doutrina? Doutrina, eu estava pregando numa igreja, quando eu cheguei, terça-feira, eu cheguei da minha viagem de 7 dias, eu fui pregar numa igreja pequena, e lá o pastor pediu para que eu falasse sobre doutrina. Doutrina é um conjunto de leis que rege um sistema. Que sistema é esse? O cristianismo. O evangelho. Então, o que as igrejas estão fazendo? Tirando o culto de doutrina. Não ensina mais o que é
Doutrina, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, doutrina das armaduras de Deus, doutrina da Santa Ceia, doutrina variadas, originais, estão tirando a origem. Você vê que essas igrejas que estão fomentadas de adeptos, não tem doutrina, não tem. O que eu estou falando de doutrina? Doutrina é quando você pega a Bíblia, você pega a caneta, você pega o caderno e começa a estudar e anotar. Outra coisa que estão tirando dentro da igreja é o culto de oração. Antigamente o culto de oração todo culto era oração. Hoje em dia é realmente oração. É oração. Ou seja, envolve o louvor, aquele louvor e oração. Aí tira o culto de doutrina, tira o culto de oração para poder colocar culto de prosperidade para atrair as pessoas, ou culto de curas. Por quê? Porque todas as pessoas têm um probleminha, todas as pessoas são afetadas pela saúde. Coloca esses cultos e as igrejas enchem. Só que as pessoas voltam para casa deprimidas. Os problemas não são resolvidos. Os problemas não são resolvidos, volta deprimida, volta pior do que entrou. Olha aqui. Hoje as pessoas estão indo e voltando pior. Por quê? Porque não acha a palavra, não acha repreensão, não acha advertência, não acha... Os pastores não pregam o que é o juízo final, não pregam o que é inferno, não pregam o que é Nova Jerusalém, o paraíso que nós vamos ter. Eles não pregam por quê? Porque só querem igreja cheia, só querem investir dinheiro em púlpitos, investir dinheiro na pintura da igreja, só querem investir dinheiro nos carros da igreja, comprando carro para a igreja, comprando bens materiais, e as pessoas sedentas da palavra. Não que não seja pecado, não que não possa, mas que nós, igreja, tanto da parte, a maioria parte da liderança, né? Parte de cima para baixo. De cima para baixo. Hierarquia. Possa entender que antes de investir numa estrutura material, física, a palavra de Deus fala revestir-vos da armadura de Deus. Então, revestir da armadura de Deus não é você investir a igreja com luxúria de primeira mão ali. Não que não possa, pode, né? É bonito, que não seja prioridade. Mas que não seja prioridade. Que não seja porque muitos estão tentando buscar a luxúria, a beleza ali primeiro, e a estrutura espiritual está ficando em segundo lugar. E o senhor falou uma vez comigo, a gente estava conversando, acho que estava em um monte. Eu me lembro que o senhor falou comigo que Deus tem ciúme, né? Ciúme? Tiago 4, verso 4. Tiago fala isso, que Deus tem ciúme. Ele não gosta, ele não quer que a gente coloque ele em segundo lugar. Ele quer ser primeiro. Ele quer ser primeiro. Por isso que o reino é dele. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Teu é o reino. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, plenitude. Então, Jesus, ele tem que ser o primeiro nas nossas congregações. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o primeiro nos nossos cultos. Por isso que a igreja, olha aqui, a igreja de Esmirna não tinha tempo, naquela época, por causa da perseguição, era restrito. Colocava uma centúria de soldado romano dentro de uma sinagoga para eles congregar. Onde você acha que eles iam? Iam para as cavernas ou para as casas deles, cultos nas casas. Por quê? Porque o Império Romano cercou toda a Esmirna. E esses cristãos não deixavam de congregar, nem que seja no lar, nem que seja nas cavernas, no meio do mato, no meio das montanhas. Imagina você, o Império Romano manda colocar uma centúria de soldado com espada na porta de uma sinagoga, de um templo religioso. E esses cristãos eram ricos,
É isso que me chama a atenção. Rico espiritualmente. Rico espiritualmente. Poderia faltar um banco, uma cadeira de veludo, mas eles estavam lá dentro da caverna, no meio da terra, no meio do mato, no meio das casas, em células ali, se propagando o evangelho. E a igreja crescia nessa fornalha. A igreja crescia. Eram autênticos cristãos. Nós precisamos hoje de autênticos. Quando eu falo de verdadeiro cristão, eu não estou falando de cristão que tudo vai bem, que tudo está bem. Não, eu estou falando de cristão que luta, que chora, que persevera, que enfrenta a fúria de Roma, que enfrenta as heresias propagadas por aí, que enfrenta esse sistema. Nós estamos num sistema religioso que, para mim, esse sistema religioso está matando as pessoas. Esse sistema religioso está matando as pessoas. Matando espiritualmente. Matando espiritualmente as pessoas. Então, aí eu disse no início, vou dizer agora. A igreja de Esmirna deve ser um modelo. Que não é tudo luxo, não é tudo que é dinheiro que se compra por aí, não. Dinheiro pode comprar um púlpito de marfim, um microfone luxuoso, mas não compra uma vida humana, não compra uma salvação das pessoas. O que compra a salvação das pessoas é o sangue, a graça do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que no versículo 9, está entre parênteses, mas tu és rico, porque a igreja de Esmirna era uma igreja que tinha vida espiritual. Os cristãos eram queimados, Everton. Diz a tradição, olha isso aqui. Diz a tradição que o líder, o anjo da igreja de Esmirna, que era Policarpo, foi queimado a fogo. Sabe por quê? Porque foi mostrado para ele, o Império Romano, diz assim, ou esse Messias, ou Cristo, ou César, o Império Romano, ou Dominici, porque César era um título, eram os imperadores de Roma. Quando fala César, é um título, porque o primeiro imperador de Roma era César, primeiro general, depois veio Augusto, depois veio Tibério, e assim sucessivamente. Dominiciano era na época de João, do Apocalipse. Então, imagina o bispo de Esmirna, Policarpo, era um cristão, era um homem de Deus, era um exemplo de fé a ser seguida. Policarpo foi colocado na fogueira e colocou ele e disse para ele assim, escolhe, ou Jesus, ou César, ou Dominiciano. Policarpo diz assim, pode me queimar, eu posso estar dentro dessa fogueira, e instantaneamente o meu espírito vai estar no paraíso, vai estar com Cristo. Diz a tradição que Policarpo foi queimado a fogo na fogueira por causa da perseguição. Policarpo era discípulo de João, foi treinado por João. E nessa época, dizem a tradição que Policarpo era bispo, era pastor da igreja de Esmirna. Então, meus irmãos, eu falo isso com o meu coração. Não deixe sua fé se abalar. Vamos lutar. Vamos buscar a Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Vamos ser uma igreja rica espiritualmente. As outras coisas vai ser... Olha isso aqui. Mateus 16:33 está escrito assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus conhece as nossas necessidades físicas, necessidades que nós necessitamos para viver neste mundo de hoje. Mas o que Ele exige da gente é buscar o reino de Deus, o reino dele em primeiro lugar, correto? Né? O reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Emprego vai ser acrescentado.
uma posição melhor no seu trabalho, uma promoção no seu trabalho, vai ser acrescentado. Saúde, uma casa própria, um veículo, nós precisamos disso. Sim. Nós precisamos disso. Nós vivemos neste mundo. Só que essas coisas, não, é o que eu disse na doutrina da igreja que eu fui pregar terça-feira agora. Foi o que eu falei. Nós não devemos deixar que essas coisas nos dominem. Essas coisas não podem ser a prioridade. A prioridade tem que ser o reino de Jesus Cristo. Então, a igreja de Esmirna não era seduzida pelo dinheiro, igual hoje, pelas riquezas materiais. Os cristãos tinham as riquezas materiais como incomum. Não era prioridade. Inverteu as coisas hoje. O ouro e a prata tomou conta do coração das pessoas. Tirando a riqueza da igreja, que é a oração, que é o jejum, que é a doutrina, escola bíblica. Escola bíblica. Eu estou falando de escola bíblica. Eu não estou falando de reunir uma hora e ficar falando lá a respeito de pegar a Bíblia. Isso chama escola bíblica. Ou seja, pegar a Bíblia, caderno e caneta e estudar a Bíblia. Não é estudar a revista que vem lá da hierarquia. Hoje em dia a escola bíblica é uma revista feita lá da hierarquia. Eu estou dizendo que a hierarquia deve ser respeitada. Eu estou dizendo que a hierarquia é digno de respeito. Eu confirmo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que a autoridade está no poder do Espírito Santo. Nós temos a Bíblia. Nós podemos ficar 20 anos estudando a Bíblia dentro da igreja. Para você ter ideia, nós estamos ainda em 2 versículos da Esmirna. 2. Imagine você na sua igreja, você estudando a Bíblia. Se você estudar a Bíblia comigo, nós vamos ficar 20 anos estudando a Bíblia, porque eu vou falar detalhe por detalhe. Eu não vou correr, não vou atropelar as palavras, não. Eu quero que você aprenda o que está na palavra. Então, hoje em dia colocam uma escola bíblica, uma revista que vem da hierarquia. Aí você pega aquela revista pobre de conhecimento, e infelizmente vou ter que falar isso. E eles mandam você pregar aquela revista. Aquela revista em que as pessoas ficam pobres espiritualmente. Everton, eu vou te falar aqui o nome de Jesus. Teve um dia que o irmão chegou perto de mim. Olha, escuta isso aí. Teve um dia que o irmão da igreja chegou perto de mim e falou assim: irmão Antônio, pastor Antônio, você deve ter uma biblioteca dentro da sua casa. Não tenho. Não tenho biblioteca. Eu sei que os livros são inspirados por Deus. A Bíblia fala que toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar. Só que entre livro e entre a Bíblia, eu fico na Bíblia. Sim. Por quê? Porque a Bíblia são 66 livros. Eu tenho um argumento para toda a minha vida. Então, gente, em nome de Jesus, seja rico espiritual. Leia a Bíblia. A riqueza espiritual nos traz um grande fortalecimento, que seja qual for o tamanho da força do ataque do mundo espiritual, porque o mundo espiritual é real, né, pastor? Real, muito real. Muito real. E é por isso que existe muita queda nos dias de hoje, espiritualmente. É por isso que você vê bastante noticiário que fulano de tal, que é líder de uma igreja, caiu em pecado, a igreja caiu em pecado, porque eles não fortaleceram primeiramente em Deus. Se fortaleceram primeiramente em quê? No mundo físico, na luxúria, como a igreja de Éfeso. Então, veja bem, se você ler o versículo 9, você vai ver a sinagoga de Satanás. Olha Satanás aparecendo aí. Satanás aparecendo aí, a influência que ele tinha no mundo espiritual. Então, dá para ver claramente que é uma luta espiritual. Atrás das cortinas, atrás do véu, existe uma nuvem que nós não podemos ver com nossos olhos físicos.
Satanás está ao derredor. A Bíblia fala que o anjo está ao seu redor. Salmo 34:7. Salmo 34:7 diz que o anjo acampa ao redor dos que o temem. E 1 Pedro 5, verso 8 diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, e quando nós chegarmos a estudar o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver que Satanás ele vem para perseguir a igreja, perseguir os cristãos. Como está aqui o término do versículo 9, está escrito: e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Por que Deus deu uma ênfase nessa vírgula aqui? Então, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Ou seja, é justamente aquilo que eu falei no início. Era uma congregação de judeus que moravam em Esmirna, moravam na Ásia, porque antigamente muitos judeus se dispersaram, saíram de Jerusalém, saíram de Israel e foram para a Ásia, que é a atual Turquia, e ali se multiplicou. Então, e eles levaram todo o aprendizado da antiga lei de Moisés, o antigo lei de Moisés. Então, eles eram severos, eles eram muito severos na questão das leis de Moisés, que eram as tradições, guardavam as tradições de Moisés, as festas anuais. Todo o primeiro mês do calendário judaico, eles faziam os rituais da Páscoa, 50 dias depois do Pentecostes, o tabernáculo, as festas da colheita. Isso envolvia religiosidade. Essas festas eram a obediência às leis de Moisés. Eles eram muito energéticos nessa área, eles tinham esta visão de guardar as leis de Moisés, de guardar o sábado. Em outra ocasião eu vou falar sobre isso, sobre a confusão que eles fazem por aí, sobre guarda de sábado. Eu vou falar isso em outro estudo, mas isso estava dentro da lei, dentro dos cultos mosaicos, a circuncisão, que era um rito que eles faziam. Então, em Esmirna, por isso está dizendo aqui, ó, a blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Porque esses judeus, embora eles tinham a fé em Jeová, mas era inimigo de Jesus. Entenderam? Por isso fala blasfêmia. Por quê? Na mente desses judeus, eles serviam a Jeová, ao Pai. Na mente deles. Mas sabe o que Jesus fala que eles eram? Sinagoga de Satanás. Olha o versículo e termina no versículo 9. Por que sinagoga de Satanás? Embora na mente desses judeus, eles pensavam que serviam ao Pai, a Jeová, mas rejeitavam o Filho. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Jeová se não for pelo Filho. Por isso está escrito em João 14, verso 6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse ninguém está relacionado a todos os povos, nem o judeu, que é o próprio povo de Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, Jesus nasceu na Judéia, Jesus era judeu. E os principais inimigos de Jesus eram os judeus, tanto em Jerusalém, na Judéia, tanto em Esmirna. Por isso que Jesus está falando assim, a blasfêmia dos que se dizem judeus. Eram judeus mesmo, mas os verdadeiros judeus são aqueles descendentes de Abraão, aqueles que abraçam a fé em Jesus. Esses aqui eram judeus só de carne, só de natural. Esses daqui eram judeus de carne, mas espiritualmente, judeus verdadeiros são aqueles da descendência de Abraão que abraçam a fé em Cristo. Esse estudo, gente, está sendo tão impactante que não dá vontade de nem parar. Só que eu estou começando a ver aqui que nós vamos ter o versículo 10, 11, vamos deixar para o próximo estudo,
para nós vamos finalizar, né, pastor? É verdade, no próximo estudo. No próximo estudo. E vai ser extensivo como esse também. Porque como o pastor falou, ele gosta de dar o estudo detalhadamente, sem pular nenhuma vírgula. Então, para você pegar o estudo desde o início, para você entender como que é e diferenciar entre a carta da igreja de Éfeso e diferenciar da carta da igreja de Esmina, vá lá no primeiro estudo que a gente fez, né, da carta de Éfeso, dá uma análise completa ali sobre os 3 vídeos que a gente gravou, que foi um estudo bem extensivo e bem explicado. E chegando aqui, pega o caderninho também, anota detalhe por detalhe sobre a carta da igreja de Esmina. E no próximo vídeo vamos finalizar a carta da igreja de Esmina, tá bom? Que vai ser o versículo 10 e o 11. E por favor, compartilhe esse estudo para mais pessoas, para entender com mais clareza a palavra de Deus. Se você que tem dúvida, manda aí nos comentários, que o pastor vai estar lendo todos os comentários e responder as suas dúvidas, tirando a resposta, dando a resposta a vocês aqui no nosso vídeo. Então, se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Passar uma mensagem. Só para concluir, preste atenção. O Éfeso já falou, mas eu vou falar mais detalhado. Os estudos que Deus coloca no meu coração, ele depende de uma sequência. Eu trabalho com doutrinas, eu fui chamado para ensinar a classe mocidade com a escola bíblica quando eu me converti no primeiro ano. Então tem 30 anos que eu estudo a Bíblia. Os nossos estudos, ele exige uma sequência. Então eu te peço que você comece desde o primeiro, para você ter ideia. A carta de Éfeso foi 3 episódios. 3 episódios. Estude o primeiro, o segundo, o terceiro episódio da carta de Éfeso. Depois você estude esse primeiro episódio da carta de Esmina, que a carta de Esmina vai ser 2 episódios. O primeiro é esse hoje que nós estamos fazendo agora. Esmina. E na próxima sequência nós vamos fazer a conclusão, a finalização. Então, voltando, só para me terminar, estude a sequência. Estude a sequência. Eu agradeço a vocês pela paciência, agradeço a vocês pelo carinho. E como o Everton diz, passa esse vídeo para outras pessoas, para outras famílias, propaganda, faz a propaganda, faça esse ministério chegar no coração dos 4 cantos deste Brasil. Fica assim o meu bom dia, fica assim o meu agradecimento, fica aqui o meu carinho e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Amém, gente? Gente, não tem valor nenhum financeiro, mas tem um valor imenso para a nossa vida, que é a palavra de Deus, né, pastor? Então eu peço a vocês, não vai custar nada a vocês simplesmente se inscrever no canal, ativar o sininho para receber toda a notificação do nosso estudo e compartilhar com seus amigos e deixar aqui as suas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, o nosso próximo estudo, que vai ser impactante como está sendo aqui neste momento. Deus abençoe e até a próxima.